Pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão. Toda semana a gente traz convidados super especiais e muita informação para ajudar você a cuidar da saúde do corpo, da mente e da alimentação de uma forma bem descomplicada. 2022 está aí, verão, férias. Muita gente ficou em casa nos últimos tempos, quer demais viajar e aproveitar as férias. Eu sou uma. Só que alguns cuidados a gente não pode deixar de ter, porque senão a gente corre o risco de transformar esse momento num pesadelo, né? Afinal, ninguém quer ficar doente numa viagem. E para dar dicas do que a gente pode fazer para evitar ficar doente, tá aqui comigo a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Prazer é meu. Uma delícia estar aqui com você. Delícia. E a Aline Wirley, que é cantora e compositora, que vai compartilhar com a gente algumas das experiências pessoais. Bom dia, doutora Rosana, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Mari, porque, na verdade, eu estou querendo um monte de dica, porque, olha, a criança vai entrar de férias, a gente vai sair para viajar, praia, piscina, aquela coisa toda que a gente sabe, o coração de mãe já fica aqui, ó, acelerado, porque é sempre um acontecimento, a gente nunca sabe o que pode acontecer, então estou muito feliz com a nossa troca hoje. E a gente também, que bom, vamos trocar muito. Agora conta pra gente, você, né, Aline, é artista múltipla, cantora, viaja bastante por conta disso. Você já ficou doente em alguma viagem de trabalho ou uma viagem com a família? Deixa eu pensar. É sério, assim, você sabe que eu esquisito, não consigo lembrar de eu ter ficado doente, não, assim, eu não sei se é porque quando a gente tá a trabalho, a gente fica tão focada aquilo lá. Eu geralmente fico doente quando eu volto. Olha que loucura. Talvez seja sei lá, a psique funciona assim, mas geralmente eu caio de cama quando eu volto. Mas às vezes, por conta de avião, sinto sempre uma dorzinha na garganta, enfim, dor de cabeça, de vez em quando sempre aparece. Mas ficar doente, eu nunca fiquei. Mas o meu marido e meu filho já me deram cada dor de cabeça. Olha, que eu vou te contar, não é brincadeira. E o que eles tiveram? O Igor, logo quando a gente começou a namorar, a gente resolveu fazer uma viagem romântica. Vamos passar o Réveillon Já tô vendo em Buenos Aires. Vamos para a Argentina. Fomos dois. Bem lindo, bem desavisados, porque a gente foi bem desavisado para a Argentina. Chegando lá, batata, dor na garganta, mas a garganta dele inflamou, que eu lembro dele passar um febrão à noite, e eu crente que ia ter uma noite romântica, sabe? Tipo, um final de semana romântico. O homem ficava na cama, eu juro pra vocês. Ele derrubou ele, assim, derrubou. A gente teve que voltar, embora, assim, enfim, sem entender direito a língua, sem ter como um acesso direito, porque a garganta realmente infeccionou. A gente teve que antecipar a nossa passagem de volta, porque, enfim, a gente precisava de um tratamento com um pouco mais de atenção, sabe? E o Antônio é otite. Vira e mexe, eu fico desesperada, porque agora que é época de férias, de praia, de piscina, ele ama. Então eu já fico bem atenta, assim, porque entra água no ouvidinho, já sei que vai dar um problema, mas também, ao mesmo tempo, não dá para evitar, porque eles gostam de piscina, eles gostam de água. E aí eu sempre fico naquele lugar, será que deixa, será que não deixa? Qual é o limite, até que horas que pode. Enfim, doutora, eu preciso de você, na verdade, agora, para me ajudar. Eu também tenho, viu, Aline? Numa das viagens que eu fiz com a família, a gente brinca que é AP e DP, que é antes do Panamá e depois do Panamá, porque foi uma diarreia na família inteira, mas a ponto, assim, de eu não conseguir sair do meu quarto para poder assistir os filhos. E fica um trauma, né? Fica um trauma. A gente vai estar indo para um lugar que é para ser uma alegria, de repente um trauma, a família toda, estraga a viagem. Total. Agora, ela falou de coisas que são bem comuns, né? Otite Isso. nas crianças, dor de garganta depois do avião, que também é uma coisa comum, né? E você também falou de diarreia. Diarreia. Diarreia é o clássico. É o clássico. Como é que faz para se proteger disso? Sabendo que essas doenças, e principalmente no caso da Aline, que ela já sabe que o filho dela, por exemplo, tem essa propensão, ou alguém que tem um filho que é super alérgico, ou a pessoa é alérgica. Então, primeiro, ele precisa se preparar. Ela falou, eu fui pra Argentina despreparada. Não pode, né? Tem que... Exatamente, mas eu era muito jovem, estava bebida, apaixonada, romântica. Não, depois de 10 anos, vamos falar o que você deveria ter feito. Não, falando sério. Então, você precisa ter sempre um preparo, né? Se você já sabe que isso pode acontecer, ou mesmo quem nunca teve, você precisa ter um mínimo de preparo, no sentido de, só para pegar os exemplos aí que a gente deu, você precisa levar um kit básico
de medicamentos para uma emergência. Porque normalmente, ainda mais em países onde você não está lá, primeiro que você não sabe se você vai poder comprar, você não sabe se os remédios são os mesmos, você vai chegar, às vezes você tem dificuldade com a língua, às vezes você não pode comprar porque não é licenciado. Então, assim, Mari, é muito importante que você se programe, fazer o tal daquela farmacinha que todo mundo tenha. Tem gente que tem até pronto, vai viajar, já cata a farmacia, só checa se... inveja dessas pessoas que já têm pronto. Só checa se a data de validade está ok, porque às vezes você preparou para a última viagem e não atualizou, tá certo? Mas é muito bem-vindo que você faça isso e leve com você, e mesmo para quem tem os filhos, levar as medicações pediátricas também. Então essa é uma coisa importante. As diferenças bruscas de temperatura também é outro problema, né? Porque você entra no avião, é muito mais gelado, e daí desce, sei lá, em algum local extremamente mais quente, ou o contrário, você vai para um lugar muito mais frio, caso você vá para o hemisfério norte agora, essa troca brusca. Então, já sabe que vai acontecer isso? Já se protege, tá indo para o hemisfério norte, leva um cachecolzinho, alguma coisa. Não, e o avião é gelado, né? O avião gelado é seco, né? Então resseca tudo, nariz, garganta. Não, é outro clássico, né? Que a gente... E essa história da gente agora, nesse momento, ter que usar máscara o tempo todo, isso também você se hidrata menos, que seria muito importante durante uma viagem aérea, etc. É bem importante essa hidratação. E tem gente que não gosta de beber água no avião porque não gosta de levantar para ir no banheiro, né? Mas... E aí fica sem tomar água. Não, assim, mesmo em tempos de pandemia, desde que você tenha a proteção da máscara, faça isso, vai no banheiro, higieniza suas mãos, não tem problema nenhum. O que não pode, eu acho o contrário, o que não pode é você deixar de fazer esse tipo de coisa, porque você, além do negócio do frio, você fala dor de cabeça também, você acaba tendo depois de um voo, se você não tem uma grande hidratação por causa da diferença da altitude, etc. Então, acho que tem várias coisas que dá pra pelo menos pra gente se proteger. E em relação ao que você estava falando das otites, né, eventualmente, é o que você falou, não dá pra não deixar, estamos todo mundo esperando férias, um tempão sem isso, não tem como, exatamente. Né? Então, primeiro, já leva na tua farmacinha os medicamentos, aquelas gotinhas, né? Lembrando que sempre otite é tópico, né? Então você tem que levar isso daí. E óbvio, se você puder fazer alguma proteção, aquelas de silicone, tampão, né? Tampão de silicone. Isso ajuda muito, né? Então, pelo menos para evitar que tenha esse desfecho. E em relação à diarreia, para as sociedades todas aí que estudam travel medicine, né? Que é a medicina de viagem, é a campeã em termos de frequência, daí é uma atenção plena com a alimentação. Não tem jeito. É óbvio, você vai viajar, você quer comer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, mas tem algumas dicas que eu aprendi de tanto viajar e de tanto ver. Por exemplo, coisas cruas. Evita. Mesmo salada? Mesmo salada. Nossa. Evita. Mesmo salada? Depende de onde você vai. Porque assim, o problema da salada, inclusive, mais do que a salada, é o molho da salada. Porque, em geral, todos aqueles molhos que ficam, e se a salada está exposta, não sei se ela vai estar exposta ou se você vai pedir, mas aqueles molhos, dependendo de onde você estiver, óbvio, se você está num lugar. Por isso que é legal também você programar onde você vai comer, ver os comentários. Eu sei que dá trabalho, mas faz diferença. O problema é assim, você tá numa praia, no meio do nada, e de repente te servem alguma coisa que vem com aqueles potes lá de, sei lá, a base de maionese, a base de não sei o quê. Foge disso. Então, os molhos é o mais problema porque é onde você consegue ter maior quantidade de bactéria, de contaminação e intoxicação alimentar. Então, molhos, cremes, as comidas cruas, sempre prefira as comidas cozidas. O risco é bem menor. E, de preferência, não essas comidas que ficam expostas, porque isso também você não sabe há quanto tempo tá lá, quantas pessoas já respiraram. Agora até na pandemia diminuiu isso, né? Porque muito. As pessoas diminuíram muito a quantidade de buffet. Vamos falar um pouquinho desse kit básico, né? Tá. Porque assim, podemos colocar um antitérmico lá, né? Óbvio, antitérmico que muitas vezes já funciona como um analgésico também, né? Só lembrando, dependendo da medicação, você até varia a dose para ele ter uma ação para ser antitérmico, ou seja, se você tiver febre você toma, ou ter uma ação analgésica para tirar a dor.
né? Quando a gente fala em dor de cabeça, dor de ouvido, isso é fundamental. 2, pensando na diarreia, eu sempre levo uma medicação antidiarreica mesmo, né? Tem algumas medicações, eu acho que vale a pena para pelo menos você que tá clinicamente melhor para poder se hidratar, porque não adianta você estar daquele jeito e a diarreia você se desidrata muito. Então isso pode ter consequência, cair pressão, não sei o que. Então, importante sim levar uma medicação dessa. E pensando de novo na diarreia, hidratação fundamental. Minha dica seria conversa com o seu médico antes, mais trabalho para mim, mas conversa com o seu médico antes de viajar, que eu acho que dependendo do teu destino, vale a pena você levar tratamento de antibiótico para diarreia do viajante, pelo menos para, 3 dias é o suficiente. Mas vale a pena você levar, por exemplo, Jalapão. Eu também já fui pro Jalapão. É impossível ter uma farmácia nos próximos 60 quilômetros, né? E olhe lá. Mas então, peraí, só vamos fazer um adendo aqui, que o Jalapão é maravilhoso. Gente, vale muito a pena. Faça tudo isso e vá pro Jalapão. E você nem fica doente de tanta beleza. É muito impressionante. A gente voltou de lá muito encantada, assim. Lindo. É lindamente. Só que, assim, é natureza. É natureza e estrada. Natureza e estrada. Exato. Fervedouro e água e estrada. Então, tem que se precaver, porque realmente, se acontecer alguma coisa, vai complicar muito a viagem. Então, tem que se precaver, mas vale muito a pena. Muito, muito, muito. Bom, então, nessa situação, você leva a sua água, já leva com você a sua água e não beba a água dos locais onde você vai acabar enfrentando. Uma medicação para vômito e náusea, porque também é muito desagradável, principalmente em avião, carro. Então, uma medicação para náusea e vômito é importante. Um anti-inflamatório, né, por causa da dor de garganta, ou eventualmente se você anda muito, acaba fazendo, dói o pé, dói o joelho, alguma coisa. Então, um anti-inflamatório também é sempre interessante você estar levando. E para os alérgicos, independente disso, eu sempre levo um antialérgico, né? E a doutora falou de enjoo, né? Muita gente quando viaja de carro tem enjoo. Vamos saber o motivo agora? Quem vai contar pra gente é a Gabriela Ingrid, do Sem Frescura. Tem muita gente que aproveita o final do ano para viajar. Afinal, é uma época de descanso e pegar a estrada para curtir uma praia ou se isolar no meio do mato para recarregar as baterias parece uma boa ideia, né? Só que para muita gente bastam os primeiros quilômetros dentro de um carro para começar a se sentir enjoada. Você já reparou que isso geralmente acontece com quem viaja no passageiro e não como motorista? Bem, basicamente o que ocorre nesse caso é que o seu cérebro sofre um conflito de informações. De um lado temos o labirinto, uma estrutura do nosso ouvido interno responsável pela audição, equilíbrio e percepção corporal. Do outro, temos a nossa visão, que, convenhamos, dispensa apresentações. Acontece que o labirinto também é capaz de sentir quando estamos em movimento. E isso, claro, rola quando estamos dentro de um carro ou outro veículo. Então, ao perceber que a gente está em movimento, o labirinto transmite a informação para o cérebro. Só que a visão, dependendo para onde você estiver olhando, pode passar a informação de que a gente está parado. Isso acontece especialmente se você resolver ler um livro, olhar o celular ou manter sua atenção voltada para um ponto fixo enquanto se desloca. E aí, minhas amigas e meus amigos, o seu cérebro recebe informações opostas de sistemas corporais que deveriam agir em conjunto e simplesmente buga, provocando a sensação de enjoo. Tem até um nome para isso, cinetose. Em situações normais, ela não é considerada uma doença. Porém, há pessoas que são mais suscetíveis a se sentirem mal nessa situação. Se esse é o seu caso e você sente que essa sensação te atrapalha no dia a dia, o melhor a se fazer é buscar auxílio médico, já que isso pode indicar algum problema mais sério no labirinto. Agora, se o problema se manifesta só em situações específicas, há uma forma de contorná-lo. No caso de viagens de carro, uma das recomendações é optar por dirigir ao invés de ir como passageiro. Além disso, prefira viajar no banco da frente e evite ler, mexer no celular ou fixar a visão em um ponto só. Caso prefira, vale a pena se consultar com o médico e checar quais medicamentos você pode tomar para evitar essa situação e ter uma boa viagem. Então, nada de ficar dando like na foto do crush ou ler um livro dentro do carro, né? Bota uma musiquinha e aprecia a paisagem.
Aline, você costuma enjoar viajando de carro ou não? Nada. E geralmente eu dirijo. Geralmente meu marido vai dormindo atrás com o Antônio, então eu vou dirigindo e eu gosto de dirigir, eu prefiro, porque eu me sinto mais segura, sabe? E aí eu não enjoo, eu não enjoo. Você enjoa, doutora? Eu não enjoo e o que você falou é muito importante para quem enjoa. Que para quem enjoa, sente na frente ou vá dirigindo, porque daí você, como você tem acompanhando o tempo todo a estrada, o risco de você enjoar é muito menor. Em geral, quem enjoa mais é quem senta atrás, quem fica vendo o celular, quem fica lendo alguma coisa, daí piora. Um celular pra dar dor de cabeça, né? Se a estrada tiver muita curva, mesmo que sem curva, né? Dá muita dor de cabeça tentando ler. E isso vale pra barco também, né? Pra tudo. Barco, por exemplo, é uma das coisas que a gente fala. Quem enjoa muito em viagem ou de navio, cruzeiro, essas coisas, a gente sempre fala, pega as cabines mais no meio do barco, que é onde balança menos. Se você pegar muito na frente ou muito atrás, é pior. E sempre alimentos frescos, coisas geladas. Vocês veem, em navio eles oferecem muito sorvete, essas coisas, exatamente para tentar evitar essa coisa do enjoo. Ah, que interessante, não sabia que tinha a ver com isso. Alimentos mais frescos. Muito legal. Sempre melhor. Ou mesmo que alguém está enjoado ou está vomitando, não vai oferecer a canja, não é hora da canja. É sempre alimentos mais frescos. Picolé de limão, por exemplo. Picolé de limão maravilhoso. Maravilhoso. Amo picolé de limão. Adoro também. Agora, Aline, você falou no começo da nossa conversa aqui que normalmente você fica doente quando você volta. Agora, quando você vai, né, para uma viagem de trabalho ou para uma viagem de férias, você faz alguma coisa para fortalecer seu sistema imunológico, assim, para ficar mais forte e evitar ficar doente na viagem? Então, na verdade, eu levo um estilo de vida e isso eu entendi ao longo do tempo, enfim, me percebendo. Eu hoje levo um estilo de vida que me proporciona ser feliz e curtir a vida sem grandes neuras. Por quê? Eu gosto de me exercitar, eu corro, me alimento bem, mas é um estilo de vida que eu fui entendendo que isso é uma prevenção e me traz um bem-estar muito grande. Então, eu me hidrato, porque eu fui ver, fiz um check-up e aí deu uma enzima que tava, não sei o que, meu médico falou, é falta de hidratação. Ah, então tem que hidratar. Então, eu bebo bastante água e é a mesma coisa pro Igor e pro Antônio. Então, a gente entendeu que o estilo de vida é o que vai proporcionar a gente estar feliz, a gente estar bem. É lógico, acontecem coisas que, às vezes, uma virose, que não tem que fazer. Mas, realmente, faz muita diferença a gente estar olhando para nossa vida com um olhar mais saudável, assim, tá mais comendo bem, enfim, pensando coisas boas, assistindo coisas boas, enfim, somos seres completos e complexos, né? Então, a gente tem que olhar para tudo com muita atenção e cuidado. Adorei, não tem segredo, né? É o todo dia, né? Não, você falou tudo, porque tem aquele pessoal que fala, agora que chegou o verão, uma semana antes resolve ficar em dia, em forma, impossível. É uma coisa contínua e o teu sistema imune sabe disso. Então, sem dúvida, o teu exemplo é excelente, é realmente um preparo contínuo. A única coisa que eu ia só acrescentar aqui é a parte das vacinas, né? Antes de você viajar, por exemplo, ou dependendo do teu destino, dependendo do que está acontecendo, nós estamos vendo neste momento, por exemplo, se você for para o hemisfério norte, óbvio que você vai ter muito mais vírus de gripe circulando por lá, daí você vai lá, não, peraí, mas né, por aqui também está circulando. Isso é efeito pós-pandemia, né? A gente nunca viu circulação, vou pegar um exemplo que está acontecendo agora com a gente da alta circulação do vírus da gripe, por exemplo, no Rio de Janeiro, em dezembro. Isso nós nunca vimos, isso está totalmente fora de sazonalidade. Isso é efeito pós-pandemia. Nós provavelmente em 2022 nós vamos ver vírus respiratórios, principalmente nas crianças, circulando fora do ano todo. Fora da sazonalidade. Bagunçou tudo. Nós estamos vendo isso já, porque nesta época do ano que não era para ver vírus essencial respiratório, vírus influenza, nós estamos vendo. Se você pegar, eu tenho falado com as mães, elas falam que olham para os filhos vindo da escola, né? Elas veem como se eles estivessem fazendo download de todos os vírus que eles não tiveram durante o ano, eles estão fazendo tudo agora. E daí eu falo, porque passou sem exposição, não tem proteção, não desenvolveu anticorpos, muitas vezes a gente esquece da vacinação e acaba tendo agora. Então, eu acho que as vacinas entram também nesse preparo, né? Eu vou, sei lá, para onde,
Nordeste, Amazônia, que eu tenho maior risco de hepatite A, por exemplo. Tem vacina para hepatite A. Eu vou para um local, para o Oriente, lá para não sei aonde, que tem outras doenças, encefalite japonesa, que não tem no Brasil, mas tem lá, tem vacina. Então, preparem-se antes de viajar, chequem o que vocês precisam fazer. Normalmente as vacinas têm que ser pelo menos 2 semanas antes de viajar, então precisa programar. Não, e tem países que exigem certificado internacional de vacinação, né? É isso, né? Febre amarela hoje em dia, você sair daqui do Brasil, tempos de pandemia, e não checar as condições sanitárias de recepção nos outros países, é fria. Você precisa saber. Nunca esqueça de levar os seus certificados de vacina, independente para onde você está indo, de verdade. Eu falaria isso, porque às vezes você está no meio da viagem, tem que fazer uma escala. Olha, ganhou um gato ali. Você tem que fazer uma escala em algum local que eles exigem isso e você está sem a sua carteira de vacinação. A minha carteira internacional de febre amarela, ela tá junto com o passaporte. A minha também. Tá tudo em ordem com as suas vacinas, Aline? Tudo em ordem. Você sabe que a minha mãe trabalhava em rede pública. Então, ela sempre foi muito atenta à nossa carteirinha de vacinação, tanto a minha quanto a da minha irmã. E o Antônio tá assim, eu olho pra carteirinha dele de vacinação, eu tenho orgulho de mim como mãe. Eu falo, ai, tá tudo resolvido. Porque, enfim, 6 meses, se não tiver nada, então eu vou lá no meu pediatra e ele tá ótimo, tá tudo certinho. Então, a gente fica com o coração mais tranquilo. Eu fico com o coração mais tranquilo. Sem dúvida. Agora, vamos falar de um outro problema que também é comum, que pouca gente se atenta. Para ele, tá chegando festas, carnaval vem aí, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos combinar que tem muita gente carente depois desses quase 2 anos de pandemia, então o bicho vai pegar. É isso aí. Como é que faz? Bom, primeiro que não é tão incomum quanto a gente imagina. E eu acho até bem legal você levantar isso, que em geral a gente não fala muito disso. A gente fica focando em outras doenças e evita esse assunto. É relativamente frequente, tanto em viagens de recreação, mas viagem a trabalho também. Tem estudos mostrando que não é tão pouco risco de contaminação. Então é óbvio que o básico de prevenção, que não é falado, né, mas não sempre é bom relembrar, o uso de preservativo é sempre fundamental. É lógico, da mulher com o intuito de não engravidar, mas fundamentalmente por causa de doenças sexualmente transmissíveis. E daí nós estamos falando sífilis, que é uma doença que cada vez mais, a gente fala pouco de sífilis, mas se você pegar os números, eles só sobem. É uma doença importante, uma doença que você pode acabar disseminando para outras pessoas. Que tem consequências, né? Tem consequências futuras, tem a sífilis primária, secundária, terciária, ou seja, lembrando sempre de HIV, a gente está falando cada vez menos, felizmente, porque a população está tratada, mas é importante, a prevenção continua sendo o uso de preservativo. O próprio HPV é uma doença extremamente comum, um vírus de muito fácil transmissão. O preservativo ajuda, mas, Mari, ele não é suficiente, porque o HPV, a gente precisa lembrar que é um vírus que é de transmissão de contato pele a pele. Então, você não precisa ter troca de fluido sexual para se contaminar. Só o fato de você ter contato genital, boca genital, você pode ter essa contaminação. Então, para o HPV, além do preservativo, de novo eu volto para as vacinas, né? A vacina hoje é muito importante para esse vírus. Diria para você que o sexo seguro seria a coisa mais importante nesse momento. E, lógico, em férias você acaba bebendo, acaba não sei o quê, parará, então vale a dica. Se porventura aconteceu, na volta, converse com o seu médico, vá ao seu ginecologista e dê uma geral. E ter o preservativo com você, né? Que eu acho que isso é mais fundamental, né? Porque você fala, não, mas se acontecer alguma coisa eu vou comprar. Esquece, vai acontecer. Né? Então leva e garante. Esquece. Tem mais alguma pergunta, Aline? Eu tenho. Na verdade, falando sobre candidíase, né? Na verdade é uma pergunta. E agora, nessa época do ano, a gente acaba usando, enfim, muito biquíni e vai malhar e não sei o quê. E às vezes passa o dia inteiro com a roupa, né? Como é que funciona isso? Isso é real? Eu li em algum lugar, mas assim, pode afetar mesmo? Não, tua pergunta é ótima. Primeira coisa, fungo, bactéria também, mas principalmente fungo, gosta de lugar úmido, escuro e quentinho, certo? Então você já entendeu que o biquíni, a sunga, nessa região você acaba tendo, ainda mais no verão, você vai suar mais, você vai entrar na piscina, sai, fica úmido, vai no mar, volta a ficar úmido. Então tudo isso favorece, sem dúvida, ao crescimento de fungos. E a cândida é um deles, é um dos mais comuns. Então é muito frequente. Dicas que a gente poderia dar seria, normalmente, não fica o dia inteiro com aquele mesmo biquíni.
Então você vai de manhã, dá uma caminhada, não sei o quê. Ou principalmente se você for malhar ou for dar uma corrida na praia, volta para casa, volta pro hotel, onde você estiver. O ideal seria até você fazer uma ducha, né? E colocar uma outra roupa. Se você ficar com aquela roupa o tempo todo, favorece muito a candidíase. Então isso é bem importante. Legal. E a hora que você tira essa roupa que você suou, malhou, lava e, se possível, deixa no sol, em algum lugar, para secar, e aquele fungo eventualmente ficou lá, ele acaba ficando inativável. Não, e se não der pra tomar a ducha, né? Às vezes eu faço isso, amarra ali uma canga na cintura, troca ali mesmo, leva só um biquíni extra, troca pelo menos a parte de baixo, né? Aí tem os biquínis combinando, né? A gente já leva alguns que podem combinar a mesma parte de cima com duas partes de baixo. Essas dicas eu tô aprendendo. Nunca fiz isso na praia, de botar canga, me trocar. Nunca fiz isso. Vai pro matinho ali, já troca. Né? Você faz também, Aline? Eu faço, na verdade, assim, eu não gosto de ficar molhada. Também não. E Isso, eu tenho, também não. então, eu tenho um monte de roupinha bem levinha, assim, que não faz nenhuma, porque senão, né, porque eu tenho que carregar a bolsa e carrega as coisas do marido, as coisas do filho. Então, eu penso em coisas que não deem trabalho, que não pesem. Então, sempre tem uma coisinha fininha, uma troca ali, uma toalhinha, porque eu não gosto eu me sinto mal se eu ficar úmida, assim, eu sou friorenta, então aquilo vai me dando frio, vai me dando uma agonia. Tem que dar um jeito de trocar, doutora. Esteja onde estiver, abre a canga, faz uma cabaninha, tem que dar um jeito de trocar. Não, e os tecidos, é o que você lembrou bem, tem materiais hoje que secam muito mais rápido, mesmo as toalhas, essas coisas. Então leva coisa que vai secar logo para você poder, isso é bem importante. Só para não dizer que não falamos de Covid. Tá bom, tava demorando. Tava demorando, né? Tava demorando. Máscara, álcool em gel, óbvio, lavar as mãos o tempo todo mundo já sabe disso. O que mais? Olha, a máscara não é qualquer máscara. Cada vez mais estão saindo estudos mostrando que o tipo de máscara que você está usando vai fazer diferença, né? Então, assim, num voo, é óbvio que você vai usar uma máscara N95, KN95 ou PFF2, é tudo a mesma coisa. Por que chama N95? Aquele filtro que você coloca na sua frente, ele consegue filtrar 95% das partículas, mesmo partículas muito pequenas. Num voo, que você vai ficar, sei lá, que sejam de 2 horas até 10 horas de voo, você vai precisar sim de um bom filtro. Lembrando que o filtro do avião é muito bom, Mari. O problema muitas vezes dessas viagens também, e a gente às vezes esquece, é o embarque e o desembarque. Que é aquela muvuca para entrar no aeroporto, um monte de gente, procedências diferentes, sem aquela filtragem do ar, como é igual do avião. Então, para a Covid-19, a qualidade da máscara que você está levando faz diferença. Eu diria para você que este é o mais importante, é o escudo mais importante, lógico, além da vacinação. E não esquece de levar o seu certificado de vacinação em inglês, porque isso eu já sei de pacientes que deu confusão, levou em português, as pessoas não aceitaram, então já está no próprio aplicativo. Se quiser, ou você imprime, porque muitas vezes não sei se vai conseguir abrir o seu celular, ou leve no seu celular, de preferência já na versão em inglês, que daí você acaba tendo menor risco em termos de chegar nos outros países. Fazer os testes, ou seja, você vai ler antes quais são as regras, ver se aquele país está aceitando o teste rápido, aquele teste antigênico, né? Ou o teste de PCR, feito pelo menos, na maioria dos países, até 72 horas do horário da chegada, não é da saída. Então, fique esperto também, porque se você faz, sei lá, por garantia, você chega e faz, não, vou fazer 2 dias antes do meu teste, e você demora, sei lá, tá indo para a Austrália, vai demorar não sei quanto, não vai ser válido. Então, cuidado também com isso, o horário que você vai fazer o teste em relação à chegada no seu destino. Aline, obrigada, viu? E eu amei muito o nosso bate-papo. Eu gostei demais, aprendi um monte de coisa. Vou levar um monte de dica para a vida agora, para a vida e para as viagens. Que delícia, a gente também adorou a sua participação. Obrigada, espalha mesmo todas essas dicas que a gente precisa. Brigadão, viu? Eu que agradeço muito. Nossa, estou muito feliz mesmo, porque é uma troca necessária, né? Porque às vezes a gente acha que sabe, mas às vezes uma coisinha diferente que o especialista diz amplia a nossa visão e fala, faltou isso aqui, ou tipo, vou olhar para isso com mais atenção. Vou ficar super atenta às dicas. Muito obrigada pela troca, tá? Um ótimo dia para vocês. Para você também,
E um lindo 2022 para você. Um beijo imenso. Um beijo, amores. Um beijo e boa viagem, né? Boa viagem. Mas é o que a Aline falou. Obrigada, tchau. Beijo, tchau, tchau. É o que ela falou, né? Você sempre traz alguma informação nova pra gente. Sempre um prazer. Obrigada, doutora. Imagina, eu tava com tô saudade super feliz mesmo. de estar aqui, ainda mais falando de um assunto gostoso como viagem. Muito bom. É isso aí. Boa viagem pra todo mundo. Feliz 2022. Aproveitem e se cuidem. Qual?